destacar o fato de que este relatório, o produto dessa pesquisa empírica, que depois passou por um longo processo analítico, acho que nós procuramos responder a 3 ou 4 grandes objetivos com relação a esse trabalho. O primeiro objetivo diz respeito à verificação das próprias condições materiais das escolas, né, a qual esses professores estavam vinculados, as condições materiais dessas escolas. Como é que, de repente, você vai fazer ensino remoto, né, pressupondo a ideia de que há uma infraestrutura para tanto. Então, nós centramos um primeiro objetivo, foi esse, tentar entender um pouco esse quadro. E verificamos que a situação é muito complicada. Ela era, é, e não sei hoje se está muito diferente do que 3 ou 4 anos atrás. As escolas, por exemplo, a maioria das escolas às quais nós tivemos acesso através das entrevistas dos professores, digamos, quase 90% delas têm acesso à internet. Porém, 50% desses 90%, a internet é descontinuada, ela tem problemas internos. Então, como é que você vai fazer ensino remoto, tá certo? Se mais da metade das escolas tem problema com a internet. Bom, isso traz uma segunda questão referentemente à infraestrutura, porque joga o problema diretamente para o professor. Ele não pode ir na escola, a escola tem essas deficiências, como é que ele resolve isso? Ele vai ter que resolver no âmbito doméstico. O que é o âmbito doméstico? É um problema dessa infraestrutura ligada ao conceito de ensino remoto emergencial, como foi feito. O ambiente doméstico é o ambiente de moradia do professor. Muitas vezes, esse ambiente era um ambiente no qual o casal eram professores. E não raros os casos em que esses casais tinham filhos que também frequentavam escola. Então, veja a equação que estava criada. Quer dizer, o professor precisava dar aula remota, a professora, esposa, precisava dar aula remota, o filho, digamos que fosse um só, para não complicar muito a situação, tinha que assistir aulas no sistema remoto, isso tudo estava para dentro da casa do professor. Ou seja, é uma questão de infraestrutura que nós buscamos verificar e que está toda colocada dentro do relatório. Estou exemplificando, dando um exemplo desse vetor, desse objetivo, desse propósito, para entender um pouco, porque se falar em ensino remoto, seja emergencial ou não emergencial, ensino à distância, etc., requisita uma infraestrutura que não se tem necessariamente. Então, esse era um problema. O segundo problema, o segundo objetivo importante, era saber qual a própria situação dos professores e das professoras como sujeitos que davam aula em sala de aula, trabalhavam numa sala de aula e num dado dia, num dado momento, isso tudo foi suspenso e eles tiveram que se organizar não só como professores, mas como sujeitos, como pessoas, num contexto pandêmico, né? Isto trouxe uma série de, digamos, de questões no nível até psicológico, né? Problemas ligados à angústia, problema ligado à ansiedade. Quer dizer, há um segundo objetivo que a gente capturou em certa medida, né? Mas que seria muito importante que isso fosse trabalhado no âmbito das redes de ensino, secretarias, enfim, o Ministério da Educação, porque às vezes se abstrai o mundo real, objetivo, físico, emocional desses professores, que agora estavam vivendo 2 problemas, né? Porque tinham que resolver questões físicas, técnicas, nem todos estavam preparados para isso, tinham que resolver as suas próprias dificuldades pessoais. E um terceiro grande objetivo foi exatamente esse, quer dizer, como ajustar essas temporalidades todas.
O ritmo, a dinâmica de uma aula presencial é de uma natureza. A temporalidade corpórea, a relação corpórea, física entre pessoas, ela é regrada por um tempo ontologicamente identificado, né? Outra coisa é este professor, mediado por tecnologias, tendo que administrar o seu tempo doméstico e o seu tempo de aula. É claro que irrompeu, na nossa pesquisa, a obviedade de um desgaste motivado pela própria temporalidade, desgaste do professor, da professora, resultante da própria operação temporal, ou seja, o sujeito não tinha mais domínio desse tempo, ou uma dificuldade de trabalhar com esse tempo. Por isso, na nossa pesquisa, está lá apontado claramente, por exemplo, sei lá, quase 90% dos professores dizem, das professoras que entrevistamos, dizem que o tempo passou a correr de uma maneira rápida demais. Sim, o tempo continua como sempre foi, né? Ele passou a correr rápido demais para quem? Para uma sensibilidade, ou para aquelas sensibilidades, né? Ou para aquelas formas de percepção do tempo, premidas por algo objetivo. Qual é o algo objetivo? Essa situação absolutamente anômala que esse professor e essa professora tiveram que viver. O que nós, a que conclusão chegamos no nosso relatório, fundamentalmente? Primeiro, é preciso que o país se reorganize no tangente à própria definição do que é produzir educação no século XXI, já indo quase que para metade dele. Daqui a pouco nós chegamos lá no meio, não é? A educação é um problema estratégico no país? É ou não é? Parece que não. E esses problemas que foram sendo somados ao longo de 2018 a 2022, com o Ministério da Educação inexistente, né, com uma sucessão de 4 ou 5 ministros, cada um dizendo uma coisa, sempre algo improcedente. Porque se cada um dissesse uma coisa com algo procedente, seria até interessante, mas tudo improcedente. Então, nós vivemos um caos nesse sentido. Fala-se muito da importância da educação, disso e daquilo. Porém, eu não vejo, acho que a pesquisa mostra um pouco isso, a gente não sente, né, essa dimensão estratégica da educação para o próprio país, do ponto de vista do seu desenvolvimento, do ponto de vista da sua civilidade, né? São problemas que vão se ligando à ideia da construção de algo que é estratégico. E a educação é estratégica. E, junto com ela, a comunicação. Daí a nossa preocupação de estar permanentemente tensionando, ou pensando, ou interrelacionando esses dois polos, porque são dois elementos estratégicos na constituição de um país em pleno século XXI, né? Então, acho que é necessário que a gente se volte para esse tema de uma maneira mais sistemática. Segundo tema, o próprio lugar do docente, dos professores, das professoras, né? Há um total descaso com esse segmento profissional. São mais de 2 milhões de professores no país, professores e professoras no país. 2 milhões, é um exército de gente, é muita gente, com realidades completamente diferentes, com problemas enormes, né? Há estados que pagam praticamente o piso do salarial do professor, que até há pouco tempo era um pouco mais do que o salário mínimo, né? Então, e esse professor e essa professora estão sendo praticamente testados assim, diariamente, tanto nos seus projetos político-pedagógicos, quanto na sua relação profissional, social com os seus alunos. Então, é um segundo elemento que também os professores esclarecem as dificuldades que eles têm e estão tendo, porque, de um lado, você tem uma organização curricular a ser cumprida, e, de outro lado, mas junto com essa primeira questão, existe, digamos assim, uma demanda social que vem do âmbito comunicacional nas suas variáveis, né?
Agora mesmo está aí na ordem do dia a discussão sobre o ChatGPT, se ele, como entra, não entra, etc, etc. Então, são demandas que vêm de um território comunicacional que importam ao âmbito escolar. Então, essa é uma questão também que a gente recomenda, né, indicia no nosso relatório como algo a ser visto para pensar globalmente o lugar da educação formal no país, né?